Muito bem, primeira aula de estatística, tá? Vou apresentar aqui alguns conceitos iniciais. Trabalho estatístico, coletar dados e organizar, apresentar tabelas e gráficos, tirar conclusões e contribuir com a tomada de decisões após o tratamento das informações coletadas. Podemos dizer então que a estatística é o ramo da matemática que envolve o tratamento da informação. Então, o trabalho estatístico é você sair, você fazer pesquisa. Nessa pesquisa você encontra lá, anota as respostas, as informações, os dados que foram coletados, e isso vem em desordem, né? Porque cada pessoa responde uma coisa e tal, você vai anotando aquilo, vai criando os dados de uma maneira bastante desorganizada. O trabalho de estatística é organizar essas respostas de maneira que elas se tornem simples para qualquer observador, né? Trazer de maneira mais simples possível para a sociedade, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá? A estatística é a área da matemática que a gente trabalha com o tratamento da informação, tá? Então, para fazer uma pesquisa, a gente tem lá as possibilidades de resposta, a gente prevê as possibilidades de resposta, né? E, de maneira geral, a gente tem dois tipos de resposta. Então, a resposta pode ser um substantivo próprio da língua portuguesa, né? Por exemplo, qual o seu sexo, né? Ou qual o seu estado civil, né? Então, esse tipo de resposta a gente chama de variável qualitativa, né? Agora, também existem outros tipos de resposta, por exemplo, qual a sua idade, né? Aí se espera que a pessoa fale, tenho tantos anos de idade, né? Ou quantos filhos você tem, né? Tem 3, 4 filhos. Esse tipo de resposta, que envolve número, a gente chama de variável quantitativa, tá? Então, inicialmente nós temos as variáveis qualitativas, que são palavras próprias lá da língua portuguesa, né? Já que números também são palavras, né? E quando você está pensando na questão numérica, chamamos de variável quantitativa. Agora, as variáveis quantitativas se dividem em duas, tá? A gente tem a variável discreta, que é quando você tem um número inteiro, 4 filhos, 10 anos, e contínua, uma variável contínua, ela é aquela que envolve números reais. Por exemplo, qual a sua altura? 1,82 m, tá certo? Números que possuem vírgula, frações, tal, a gente chama de variável contínua, né? Vai aí um exercício para você pensar a respeito dessa aula, tá? Uma pesquisa com estudantes da escola continha as seguintes perguntas: qual a sua idade? Quantos anos você tem? Você sempre estudou nessa escola? Quantos irmãos você tem? Qual a sua altura? Indique quais questões são variáveis qualitativas e quais têm variáveis quantitativas, tá? Quando você for fazer a quantitativa, reflita, tá, sobre a questão dela ser discreta ou ser contínua, tá bom? Até a próxima!